Não é por acaso. O encontro de duas almas que estão destinadas revela sinais silenciosos por Carl Jung. Há momentos na vida em que algo dentro de nós sussurra que não estamos apenas vivendo o acaso. É como se um fio invisível atravessasse o tempo, tecendo encontros, coincidências e reencontros que escapam à lógica. Você sente. Um olhar que reconhece o seu. Um instante que parece suspenso no ar, onde o coração entende o que a mente ainda tenta explicar. E por um breve segundo, tudo ao redor silencia. Nesse silêncio há um chamado. Um lembrete de que a alma fala em uma linguagem que o ego esqueceu como ouvir. Carl Jung dizia que a vida não se constrói apenas por causas e efeitos, mas também por significados. Chamava isso de sincronicidade. O momento em que o mundo exterior se alinha com o que vibra no interior, revelando uma ordem invisível. É como se o universo respondesse aos estados da alma, costurando pessoas, sinais e circunstâncias com uma precisão impossível de prever, mas fácil de sentir. Nada é aleatório quando a alma está desperta. Há encontros que acontecem para despertar, outros para curar. Alguns apenas passam, mas deixam marcas que ecoam por anos. E há aqueles que não precisam de palavras, porque são reconhecimentos. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, esse vasto campo que une todas as almas, cria caminhos de retorno quando duas consciências estão prontas para se espelhar. Por isso, o que chamamos de destino talvez seja apenas a alma, cumprindo um acordo antigo. Você já percebeu como certas pessoas entram na sua vida com o poder de abalar estruturas internas? Não são estranhas, são lembranças em forma humana. Elas não aparecem para preencher o vazio, mas para revelar o que você ainda não viu. Cada alma que cruza o seu caminho carrega uma mensagem do invisível. E quando duas estão destinadas, o encontro se torna inevitável. O tempo pode adiar, o espaço pode separar, mas a vibração que as une permanece intacta, aguardando o momento certo para se manifestar. É nesses instantes de reconhecimento que o mundo parece se tornar simbólico. Tudo ao redor ganha uma nova linguagem. O número que se repete, a música que surge do nada, o sonho que antecipa uma presença. Esses são os sinais silenciosos do inconsciente tentando comunicar-se através da matéria. Jung diria que é o self, o núcleo divino da psique, chamando você de volta para o centro, lembrando que toda busca externa é, na verdade, um retorno a si. Mas a mente impaciente tenta racionalizar. Procura explicações, probabilidades, coincidências. E é aí que o mistério se perde. Porque o que é sagrado não se prova, se reconhece. As coincidências significativas não pedem lógica, pedem escuta. A alma fala com sutileza. O universo raramente grita. Ele sussurra, nas repetições, nos encontros inesperados, nas pausas onde o acaso parece ter esquecido de existir. Este é o ponto onde o visível e o invisível se tocam, onde o humano encontra o simbólico e a experiência pessoal se transforma em linguagem da alma. Quando duas consciências se alinham, não é apenas um encontro, é uma revelação. Algo se abre dentro de nós, como se uma memória antiga despertasse de um sono profundo. É o lembrete de que a vida não acontece contra nós, mas conosco. E se você chegou até aqui, talvez esteja no limiar desse reconhecimento. Talvez uma parte da sua alma esteja pronta para compreender que o acaso é apenas o nome que damos ao invisível, quando ainda não aprendemos a enxergar. O que vem a seguir não é apenas uma explicação, é um espelho, porque o verdadeiro encontro não acontece fora, mas no instante em que você reconhece no outro o reflexo daquilo que sempre buscou. Mas há algo ainda mais profundo sobre esses sinais, algo que a maioria ignora, e é sobre isso que vamos falar agora. Quando o universo quer que duas almas se encontrem, ele não envia avisos óbvios. Ele cria circunstâncias, coincidências e pequenas rupturas na rotina para que o inesperado aconteça. Às vezes, o que parece um atraso, uma mudança repentina de planos, ou até mesmo uma perda, é apenas o modo como a vida realinha o cenário
para o que precisa acontecer. Jung dizia que o inconsciente fala através dos acontecimentos externos. Cada evento carrega uma intenção simbólica, uma resposta às perguntas que a mente não sabe formular. Por isso, quando algo te tira do caminho, talvez não seja desvio, seja o convite para cruzar com aquilo que a tua alma pediu para encontrar. A linguagem invisível do universo não é feita de palavras, mas de significados. Ela se expressa na sincronicidade, essa ponte entre o mundo interior e o exterior. Nada acontece isolado. O que vibra dentro de você molda o que acontece fora. Pensamentos, emoções e desejos são frequências que atraem experiências compatíveis. É como se a alma estivesse escrevendo um roteiro invisível que o universo apenas encena no tempo certo. O acaso visto de perto é apenas uma ordem que ainda não entendemos. E quando a alma está pronta para um encontro que mudará sua trajetória, os sinais começam a se alinhar. Pessoas surgem em momentos improváveis. Palavras se repetem de forma quase misteriosa. Lugares que pareciam comuns ganham um brilho diferente, como se algo neles chamasse a sua atenção. Não é ilusão, é correspondência simbólica. Jung dizia que o mundo exterior é o espelho do mundo interior. O que você encontra fora é sempre o reflexo do que vibra dentro. Há também momentos em que o universo usa o silêncio para falar. Quando tudo parece parado, quando nada se encaixa, é nesse vazio que a alma reorganiza os fios invisíveis da vida. O silêncio não é ausência de resposta, é preparação para o próximo passo. A sincronicidade não obedece à pressa humana. Ela segue o ritmo da maturação da alma. O encontro certo não acontece quando queremos, mas quando estamos prontos para compreendê-lo. A linguagem invisível do universo se manifesta de modos tão sutis que poucos a percebem. É preciso presença. É preciso desacelerar para ouvir. Enquanto o ego busca lógica e controle, a alma apenas observa e reconhece. Ela não força, ela permite. Por isso, o verdadeiro entendimento dos sinais vem quando abandonamos a necessidade de decifrar tudo. Só assim o mistério pode se revelar. Há uma sabedoria silenciosa movendo cada encontro, um propósito escondido atrás das coincidências. Nada é aleatório quando visto pelo olhar simbólico. Tudo é símbolo, tudo é resposta. E quando a alma desperta para essa percepção, ela percebe que está em diálogo constante com o universo. Nenhum encontro é pequeno, nenhuma perda é inútil, nenhum caminho é desperdício. Cada passo carrega uma mensagem, mas essa linguagem é feita para o coração, não para o intelecto. Por isso, o aprendizado acontece através da experiência. Não basta entender o conceito de sincronicidade, é preciso vivê-la. É quando a razão se cala e a presença se expande que percebemos. O universo sempre falou, mas só agora aprendemos a escutar. E à medida que você compreende essa linguagem sutil, começa a perceber que alguns sinais não apenas indicam um caminho, eles anunciam um reencontro. Um chamado que vem do inconsciente, uma vibração que reconhece a si mesma em outro ser. Mas o verdadeiro sinal aparece quando você menos espera, e é sobre ele que vamos falar agora. Há algo misterioso no modo como o inconsciente nos conduz até quem precisamos encontrar. Jung dizia que nada do que reprimimos desaparece, apenas se esconde até encontrar um espelho capaz de revelá-lo. E é por isso que certos encontros parecem nos tocar de um modo que ninguém mais consegue. Não é apenas afinidade, é reconhecimento. É como se o outro carregasse o reflexo exato daquilo que a nossa alma esqueceu de olhar. Quando duas almas estão destinadas, elas não se buscam. Elas se atraem, ainda que por caminhos opostos. O inconsciente chama pelo espelho quando a alma está pronta para ver o que o ego não suporta enxergar. Às vezes, esse espelho vem em forma de amor, em outras, em forma de conflito. Há pessoas que nos iluminam e outras que revelam o que ainda está preso na sombra. Ambas são respostas. Ambas são mensageiras da mesma força, a necessidade da alma de se integrar. Jung dizia que projetamos no outro aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. E é justamente essa projeção que dá início ao reencontro simbólico.
O processo de ver fora o que vive escondido dentro. Quando alguém desperta em você emoções intensas, sejam de fascínio ou de resistência, há uma mensagem ali. O inconsciente está se expressando através do outro, tentando mostrar algo sobre você. Esse é o chamado do espelho. Nenhum encontro que abala vem por acaso. Ele vem porque a alma precisa do reflexo para se expandir. E quando duas almas possuem lições semelhantes, arquétipos complementares ou feridas compatíveis, elas se atraem como ímãs espirituais. Mas essa atração não é sempre suave. Ela pode ser inquietante, confusa, até dolorosa. Porque o espelho não mostra apenas a luz, mostra também o que estava oculto. Quando olhamos profundamente no reflexo do outro, o que realmente vemos é a nossa própria psique pedindo para ser compreendida. Cada emoção despertada é um símbolo, e todo símbolo contém uma mensagem do inconsciente. O verdadeiro encontro entre almas não é o início de uma história romântica, mas o começo de uma transformação interna. É um espelho vivo que expõe o que está pronto para ser curado. Por isso, mesmo os relacionamentos que não permanecem fisicamente deixam marcas eternas. A alma não mede tempo, mede significado. Cada olhar que desperta algo profundo em você é uma memória do invisível tentando se tornar consciente. E quanto mais despertos estamos, mais rapidamente reconhecemos esses sinais. Há algo dentro que vibra, um reconhecimento que transcende explicações. A mente pergunta, por que essa pessoa? E o coração responde, porque havia algo a ser lembrado. O inconsciente, sábio e silencioso, cria as circunstâncias exatas para esse encontro acontecer, nem antes, nem depois. E quando o espelho finalmente aparece, tudo parece inevitável. Você sente que aquele momento foi preparado há muito tempo. Não é imaginação, é memória arquetípica. É a alma se lembrando de um pacto antigo. Quando eu esquecer quem sou, apareça para me lembrar. Mas há um ponto em que esse espelho deixa de ser apenas um reflexo e se torna um portal. Um portal que revela não o outro, mas o próprio destino. E é nesse limiar que começa a dança entre o que é escolha e o que é chamado. E é sobre essa dança que vamos falar agora. O destino não é uma linha reta traçada antes do nascimento. É uma dança entre o que escolhemos conscientemente e o que a alma já decidiu em silêncio. Jung dizia que o destino se manifesta naquilo que o indivíduo não torna consciente. Em outras palavras, tudo o que deixamos inconsciente retorna a nós, na forma de eventos, pessoas e circunstâncias que parecem inevitáveis. É por isso que, quando o chamado do arquétipo desperta, sentimos que algo maior está conduzindo nossos passos. Uma força que age através de nós, mesmo quando resistimos. Essa dança entre destino e escolha acontece no espaço sutil entre o livre-arbítrio e a sincronicidade. A alma possui uma bússola, e mesmo quando o ego tenta desviar, a vida encontra meios simbólicos de nos trazer de volta ao eixo. Um atraso, uma mudança de rota, uma perda inesperada. Tudo isso pode ser o movimento do arquétipo que nos empurra em direção ao que precisa ser vivido. O destino, nessa perspectiva, não é uma prisão, mas um ritmo. E quem aprende a escutá-lo começa a dançar em harmonia com o fluxo invisível do universo. O arquétipo é como um mapa que o inconsciente coletivo desenhou antes de cada vida. Ele contém imagens universais, o herói, o amante, o curador, o buscador, que se manifestam de acordo com o estágio de consciência que atingimos. Quando duas almas compartilham o mesmo arquétipo ativo, elas se reconhecem de imediato. É como se vibrassem na mesma frequência simbólica. O encontro parece mágica, mas é apenas o inevitável acontecendo. E é nesse instante que a linha entre o destino e a escolha se torna fina. Porque o reconhecimento é inevitável, mas o que fazemos com ele é a escolha. O universo pode unir caminhos, mas a consciência decide o que floresce desse encontro. O livre-arbítrio é o campo onde o destino se revela. É nele que a alma transforma o impulso inconsciente em ato consciente. Quando percebemos isso, entendemos que o verdadeiro poder espiritual não está em controlar o que acontece,
mas em compreender o significado de cada acontecimento. Há um momento em que o arquétipo do amor se encontra com o arquétipo da transformação. Nesse ponto, o outro deixa de ser apenas um companheiro e se torna um espelho do divino. Cada palavra, cada silêncio, cada olhar carrega uma revelação simbólica. E mesmo os desencontros possuem propósito. Eles são o movimento da alma ajustando o compasso, preparando-nos para um novo estágio de percepção. A dança entre destino e escolha é, no fundo, a coreografia da consciência. O universo oferece os passos, mas é você quem decide se escuta a música. E essa música nem sempre é suave. Às vezes é uma melodia dissonante, feita para quebrar o ritmo antigo e convidar a um novo. Outras vezes, é tão sutil que só o coração em silêncio consegue ouvir. Quando duas almas dançam esse mesmo compasso, algo no mundo muda. O ar parece diferente, o tempo desacelera e a vida ganha textura de significado. Não é um milagre, é o arquétipo se manifestando através da matéria. Jung acreditava que a alma vive por imagens, e cada imagem que nos toca profundamente é um sinal de que o inconsciente está se tornando visível. O destino, então, não é o que nos acontece, mas o modo como respondemos aos símbolos que nos chamam. E há um momento em que essa dança se intensifica, quando o espelho do outro começa a revelar não apenas o que você é, mas o que ainda teme ser. É quando o destino deixa de ser suave e se torna um confronto. E é aí que a sombra aparece, porque toda luz desperta a sua própria escuridão. Mas é justamente nesse encontro entre a luz e a sombra que a alma começa a se curar. E é sobre esse despertar que vamos falar agora. Quando a alma encontra seu reflexo, ela também encontra sua sombra. Jung dizia que não há luz consciente sem a escuridão interior. E é exatamente por isso que os encontros destinados não vêm apenas para preencher, mas para revelar. A pessoa que mais desperta a sua luz é muitas vezes a mesma que faz emergir o que você mais evita em si. A sombra não surge para punir, mas para libertar. Ela é o guardiã dos aspectos da alma que foram exilados, medos, culpas, desejos, dores antigas que a consciência não conseguiu suportar, e o universo sábio usa o outro como espelho para devolvê-los a você. Quando duas almas se encontram com propósito, o vínculo é intenso porque toca a parte mais oculta do ser. É uma força que vai além do raciocínio, uma atração que não se explica, apenas se sente. Mas essa intensidade traz à tona tudo o que estava adormecido. As feridas da infância, as crenças, os padrões de apego, o medo da perda, o desejo de controle. O encontro que parecia luz pode se transformar em espelho daquilo que você mais temeu ver. É aqui que muitas almas se confundem. Acreditam que o amor acabou, quando na verdade ele está apenas revelando o que precisa ser curado. A sombra aparece quando o amor é verdadeiro, porque só a presença de algo puro pode iluminar o que estava escondido. O outro não desperta o caos, apenas o revela. Tudo o que vibra dentro de você, consciente ou não, responde ao magnetismo do encontro. Por isso, quanto mais profunda a conexão, mais espessa é a sombra que emerge. Não como castigo, mas como purificação. O processo é doloroso porque o ego resiste. Ele quer manter o controle, quer que o encontro permaneça leve e previsível. Mas a alma tem outro plano. Ela quer verdade, quer consciência. E a consciência só nasce quando aceitamos olhar para o que evitamos. O outro, sem saber, torna-se um espelho alquímico, um iniciador. O atrito entre o que você é e o que o outro desperta é a faísca da transformação interior. Há um momento em que o relacionamento, ou o encontro, deixa de ser sobre o outro e se torna sobre você, sobre o que esse vínculo está tentando te ensinar. Jung dizia que a sombra não é um inimigo, mas uma ponte para o self, o centro da totalidade. Encará-la é o caminho da individuação. Significa se tornar inteiro, não perfeito. E talvez o verdadeiro propósito do encontro entre duas almas destinadas seja justamente esse: o despertar através do confronto.
A dor que o espelho causa é o sinal de que algo em você está sendo visto pela primeira vez. O ressentimento, a carência, o orgulho, a dependência, tudo o que o outro faz emergir é material de cura. A sombra não quer te destruir, quer te revelar. E quando você a acolhe, algo muda na vibração. A relação deixa de ser um campo de conflito e se torna um espaço de consciência. Mas há um momento ainda mais profundo. Quando a sombra é integrada, o reflexo muda. O olhar do outro já não te fere. Ele te liberta. E é nesse instante que o amor deixa de ser projeção e se torna presença. Você percebe que o outro nunca foi o problema, nem a solução. Ele foi o espelho. E o espelho cumpriu sua missão. Mas a alma não se contenta em compreender apenas o que dói. Ela busca os sinais do que está além da dor. Os sussurros do invisível que anunciam o propósito por trás de tudo. E é nesse ponto que o silêncio começa a falar. É sobre esse silêncio e sobre a linguagem secreta da alma que vamos falar agora. Há momentos em que o universo se cala, e é nesse silêncio que a alma começa a falar. O ruído da mente tenta decifrar o que está acontecendo. Procura respostas, sinais mais claros, confirmações. Mas o inconsciente não grita. Ele sussurra. Jung dizia que os símbolos são a linguagem natural da alma. Eles aparecem nos sonhos, nas coincidências, nas repetições que parecem banais e, no entanto, carregam um significado que só pode ser compreendido por quem está desperto. É uma linguagem sem palavras, feita de correspondências. E quanto mais presente você está, mais ela se revela. O silêncio da alma é diferente da ausência de som. É o estado onde o tempo se dilata e o mundo exterior parece se mover em outro ritmo. É nesse espaço interior que os sinais se tornam audíveis. Um número que insiste em se repetir. Uma música que surge do nada. Um pensamento que ecoa antes de um encontro importante. São respostas invisíveis que o universo envia quando a alma está alinhada à escuta. Nada disso é superstição. É sintonia vibracional entre o que vive dentro e o que acontece fora. Esses sinais não buscam convencer, buscam lembrar. Eles são o lembrete de que você não está caminhando sozinho, de que há uma ordem silenciosa tecendo a trama da existência. A mente chama de coincidência. A alma chama de orientação. Quando aprendemos a reconhecer essa diferença, o mundo se torna um espelho simbólico do nosso próprio estado interior. Tudo fala, tudo responde, tudo reflete. O problema é que fomos ensinados a ouvir apenas o que é dito em voz alta. A pressa da vida moderna nos afastou do ritmo sagrado da intuição. Buscamos explicações imediatas e ignoramos as sutilezas. Mas os sinais mais importantes são silenciosos, porque exigem presença, exigem pausa. E é justamente nesse intervalo, entre um pensamento e outro, que a alma revela suas mensagens. Há um instante, quase imperceptível, em que o coração sente antes da mente compreender. É ali que o símbolo se manifesta. O universo envia o mesmo sinal várias vezes, até que você esteja pronto para enxergar. E quando finalmente o reconhece, há um tipo de paz que se instala. É como se algo dentro dissesse: agora você se lembrou. Essa lembrança não é mental, é vibracional. É o reencontro entre o consciente e o inconsciente, entre o humano e o divino. Os sinais silenciosos são a forma mais pura de comunicação da alma porque não passam pela linguagem. Eles tocam diretamente o sentir. Por isso, não tente decifrá-los com pressa. Deixe que o símbolo haja, que a mensagem amadureça. Muitas vezes, o sentido aparece dias depois em outro contexto, revelando uma conexão que só o tempo seria capaz de mostrar. O silêncio é a moldura da revelação. E quanto mais você confia nesse silêncio, mais ele fala. Ele se transforma em direção, em intuição, em certeza serena. E é justamente essa confiança que abre o campo para os sinais mais profundos, aqueles que não vêm de fora, mas do próprio coração. São os sinais da alma dizendo que você está onde deveria estar, mesmo que ainda não compreenda o porquê. Mas o universo é sábio. Ele não se contenta em apenas sussurrar.
Quando a alma começa a ouvir, ele passa a mostrar. Mostra através de espelhos, de encontros, de reflexos que ora curam, ora ferem, mas sempre transformam. E é sobre esse espelho que alterna cura e dor que vamos falar agora. Há espelhos que curam e espelhos que doem. Ambos são necessários, porque só o reflexo completo, luz e sombra, revela a totalidade do ser. Quando Jung falava sobre a projeção, ele não se referia apenas ao que rejeitamos em nós, mas também ao que admiramos. O outro, quando entra em nossa vida com força simbólica, nos mostra tanto o que negamos quanto o que ainda não reconhecemos como parte do nosso próprio potencial. E é por isso que certos encontros alternam entre o êxtase e o desconforto. A alma o chama de aprendizado. Quando você encontra alguém que te faz sentir paz, o espelho está te mostrando o que já está curado. É o reflexo do equilíbrio interior, da vibração que já se integrou. Mas quando o encontro desperta dor, medo ou descontrole, o espelho está apontando para o que ainda precisa ser visto. O amor e a dor então são dois reflexos de uma mesma luz. Nenhum é castigo. Ambos são linguagem. E quando você compreende isso, percebe que até as relações que terminaram abruptamente foram espelhos perfeitos, porque mostraram o que o coração tentava esconder. Há pessoas que chegam para acalmar, outras chegam para abalar. E há aquelas raras que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Elas curam e ferem, revelam e confundem, despertam e silenciam. São os espelhos mais poderosos, porque conduzem a alma para dentro de si mesma. A função deles não é permanecer, mas transformar. Depois de cruzar com um espelho assim, nunca mais se volta a ser o mesmo. Algo se quebra e algo se amplia. Os espelhos que doem têm a tarefa de desmontar as defesas do ego. Eles fazem você encarar a carência, o orgulho, o medo de ser rejeitado. Tiram as máscaras com as quais você acreditava estar protegido. E isso dói porque a alma é feita de verdades, e a verdade raramente é confortável. Mas essa dor não vem para destruir. Ela vem para devolver autenticidade. É a vida retirando o que não é essencial para que o verdadeiro eu possa emergir. Já os espelhos que curam não chegam para compensar a dor, mas para lembrá-lo de quem você é, depois que atravessa a tempestade. São presenças que refletem a sua própria evolução. Elas não trazem lições novas, mas o eco das que você já aprendeu. São como janelas abertas que mostram que a alma pode respirar de novo. A cura não é o oposto da dor. É o resultado de tê-la olhado com consciência. O segredo está em não confundir o espelho com o reflexo. O outro é apenas a superfície onde a sua imagem aparece, mas a mensagem está dentro. Quando alguém desperta amor, gratidão, raiva ou saudade, é a sua alma respondendo a si mesma. A reação emocional é o código do símbolo, a forma como o inconsciente comunica o que está pronto para ser entendido. E quando finalmente entendemos, o espelho muda. O mesmo olhar que antes provocava ferida, agora inspira compaixão. A mesma lembrança que causava dor se transforma em sabedoria. É nesse ponto que a alma se liberta do espelho e passa a ver através dele. A experiência deixa de ser sobre o outro e se torna sobre o que se tornou dentro de você. Mas há ainda um mistério maior que transcende todos os reflexos: o tempo. Porque há espelhos que pertencem a mais de uma vida e reencontros que ultrapassam o agora. É nessa dimensão onde o tempo se dobra e o destino se revela que a alma reconhece o eterno. E é sobre essa verdade que vamos falar agora. O tempo humano é linear, mas o tempo da alma é circular. Enquanto o relógio mede as horas, a alma mede significados. É por isso que alguns reencontros nos dão a sensação de já terem acontecido antes, como se estivéssemos revivendo algo esquecido. Jung dizia que a psique é antiga, que cada alma carrega dentro de si memórias que não pertencem apenas a esta vida. Chamamos de destino o que talvez seja apenas a continuidade de uma história que começou muito antes de nascermos. Há encontros que parecem instantâneos, mas são apenas o retorno de um vínculo antigo. Duas almas que já caminharam juntas em outros tempos se reconhecem não pela aparência, mas pela vibração.
É um reconhecimento silencioso, uma familiaridade que desafia qualquer explicação lógica. É como se a alma respirasse aliviada. Encontrei de novo. E quando isso acontece, o tempo se curva. O passado e o presente se sobrepõem, e o que deveria ser apenas um acaso se revela como reencontro. Esses reencontros não vêm para repetir o que foi, mas para concluir o que ficou inacabado. A vida dá à alma novas oportunidades de transformar padrões antigos, de dissolver promessas, culpas, medos. O que chamamos de destino é a tentativa da consciência de reescrever o que o inconsciente ainda mantém preso. Por isso, quando reencontramos alguém e sentimos uma força inexplicável, seja amor, repulsa ou saudade, estamos na presença de um fio antigo sendo puxado. A alma reconhece o nó antes que a mente perceba. Jung acreditava que o inconsciente coletivo é um campo onde todas as experiências humanas se entrelaçam. Nesse campo, o tempo não é sequência, é tecido. Tudo acontece ao mesmo tempo, em camadas de significado. Quando duas almas se reencontram, elas ativam símbolos adormecidos nesse tecido. Sonhos que se repetem, coincidências absurdas, sensações de déjà vu. Esses sinais não são imaginação. São memórias arquetípicas emergindo através da forma. É por isso que alguns encontros parecem urgentes. Há uma energia de reconhecimento que ultrapassa a lógica. Às vezes, a alma sente que há algo que precisa ser vivido, entendido ou encerrado. Não há como evitar. O reencontro acontece porque algo precisa ser completado. E quando a lição é aprendida, o ciclo se fecha com paz. O amor que antes era desejo se torna aceitação. A saudade que antes era dor se torna gratidão. O que era destino se transforma em consciência. Essas conexões que atravessam o tempo não pertencem ao acaso, mas ao propósito. São pontes entre o que fomos e o que precisamos nos tornar. Quando duas almas se reencontram, o universo reorganiza o espaço ao redor delas. Pessoas se afastam, circunstâncias mudam, caminhos se abrem. É como se o próprio cosmos se movesse para que o aprendizado ocorresse. Nada disso é sobrenatural. É natural na linguagem da alma. E o mais belo é perceber que, mesmo quando essas almas se separam novamente, nada é perdido. A energia compartilhada continua viva no campo simbólico que as une. O reencontro pode durar um instante ou uma vida inteira, mas o efeito é o mesmo: transformação, porque o propósito de se reconhecer não é permanecer, é despertar. Mas há um estágio ainda mais profundo, quando esse despertar se torna alquimia, quando o encontro de duas almas deixa de ser apenas reencontro e se transforma em fogo que purifica, derrete o ego e revela o ouro da consciência. É a fase em que o amor deixa de ser emoção e se torna processo espiritual. E é sobre essa alquimia que vamos falar agora. A alquimia das almas não acontece nos momentos de leveza, mas nas chamas da transformação. Jung via na alquimia antiga uma metáfora perfeita para o processo interior: o fogo que purifica, o chumbo que se transforma em ouro, o ego que se dissolve para revelar o self. E é exatamente isso que ocorre quando duas almas destinadas se encontram. A presença do outro age como um fogo sagrado que aquece, consome e renova. É um calor que tanto ilumina quanto desafia. Um amor que não vem para confortar, mas para transmutar. Quando duas consciências se tocam nesse nível, algo invisível começa a se mover. As máscaras caem, os papéis sociais se fragmentam, e o que resta é o essencial: alma diante de alma. Não há espaço para disfarces porque o espelho é absoluto. O outro vê o que você tenta esconder e, ainda assim, permanece. É nesse reflexo que a transformação acontece. O ego se sente ameaçado, mas o espírito reconhece que esse é o caminho da lapidação. Assim como o ouro precisa do fogo para brilhar, a consciência precisa do atrito da relação para despertar. Essa alquimia não tem a ver com romance, mas com revelação. O amor que cura não é o que preenche, mas o que desperta o que dormia. É o amor que te obriga a olhar para o que você não queria ver,
que te empurra para o silêncio quando a mente quer explicar. A alquimia das almas é a união do humano e do divino em um único instante de consciência. É quando o sofrimento ganha sentido, quando a dor se torna entendimento e o caos se transforma em clareza. Nesse processo, o outro deixa de ser um ser separado e se torna um símbolo. Ele representa a força que vem te ensinar o desapego, a entrega, a fé, a confiança. É o fogo da alquimia queimando tudo o que não é essencial. E o que sobra, quando o ego finalmente cede, é a essência, o ouro interior. Jung chamava isso de individuação, o retorno da alma à sua totalidade. A alquimia emocional é, na verdade, o rito secreto da consciência se tornando inteira. Há um instante sagrado em que o amor e a dor se tornam indistintos. É o momento em que a resistência se dissolve e o aprendizado se instala. É quando você compreende que nada foi em vão, que cada lágrima tinha propósito, que cada ausência era parte do caminho, que cada despedida foi apenas o fogo trabalhando na matéria. É nesse ponto que o coração se expande. Ele já não busca possuir, mas compreender. O amor deixa de ser busca e se torna estado. Essa transformação é silenciosa, mas profunda. Depois dela, o mundo já não é o mesmo. As relações mudam de tom, as expectativas se desfazem, e a paz se torna prioridade. A alma não quer mais provar nada, quer apenas ser. E ser, nesse contexto, é o resultado final da alquimia. O ego, que antes reagia, agora observa. A dor, que antes queimava, agora aquece. A presença do outro, que antes confundia, agora abençoa. Tudo o que era dualidade se torna unidade. Mas há algo que acontece quando a consciência atinge esse ponto. Um novo olhar nasce, o olhar simbólico. A percepção muda. O mundo, antes visto como acaso e fragmento, revela-se como totalidade. Cada gesto, cada encontro, cada perda passa a carregar um significado sagrado. É o despertar da visão espiritual que transcende o intelecto. E é sobre esse olhar que tudo enxerga com nova clareza que vamos falar agora. Há um instante em que a consciência desperta e o mundo deixa de ser literal. As coisas não são apenas coisas, tornam-se símbolos. Jung chamava esse estado de visão simbólica, a capacidade de perceber a realidade não como uma sequência de fatos isolados, mas como uma teia viva de significados. É nesse ponto que a alma começa a enxergar com os olhos do espírito. O que antes parecia coincidência agora é sinal. O que antes parecia dor, agora é revelação. A vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que fala com você. Quando a visão simbólica desperta, o olhar se torna profundo. Uma conversa casual pode conter uma resposta. Uma música que surge do nada pode ser uma lembrança do inconsciente. Um sonho pode antecipar um reencontro. A mente racional chama de acaso, mas o coração reconhece como correspondência vibracional. Tudo se conecta, tudo tem voz. É como se o universo inteiro conspirasse para te lembrar do que você esqueceu. Que existe uma inteligência silenciosa sustentando cada passo, cada atraso, cada movimento. Esse despertar muda a forma de sentir. Você já não reage com desespero aos acontecimentos, mas com curiosidade. O sofrimento deixa de ser inimigo e passa a ser professor. As perdas não significam castigo, mas libertação. Cada situação se torna um espelho da própria alma, e o cotidiano se transforma em um campo de aprendizado simbólico. Você começa a compreender que a vida nunca quis te punir, apenas te ensinar a ver. O que antes era caos se revela como ordem. O que parecia aleatório mostra-se perfeitamente alinhado à sua expansão. É como se, pela primeira vez, a alma reconhecesse a própria assinatura em tudo. As pessoas que você encontra, os lugares por onde passa, até as pausas entre os acontecimentos. Tudo se encaixa. A linguagem simbólica é o idioma do divino traduzido em gestos humanos. Quando você desperta para isso, cada segundo ganha densidade espiritual.
Um olhar passa a ser mensagem, um silêncio se torna resposta, uma despedida se transforma em iniciação. Nada se perde, tudo comunica. Mas essa visão não se impõe, ela se conquista pela quietude. É preciso desacelerar para ouvir o que o universo está dizendo. A pressa é a neblina que encobre os sinais. A mente quer explicações, mas o símbolo exige entrega. É por isso que Jung dizia que o símbolo é a melhor expressão possível para algo ainda desconhecido. Ele não revela de imediato, ele convida à contemplação. E é nesse convite que a alma se expande. Quando você vive em estado simbólico, a existência se torna sagrada. Cada dia é um ritual de reconhecimento. As pequenas coisas, a luz da manhã, o vento, uma palavra amiga, ganham significado espiritual. É nesse nível de percepção que a paz começa a florescer, porque você entende que está sendo guiado. Que mesmo quando nada faz sentido, há um propósito oculto agindo por trás do invisível. E quando essa compreensão se instala, o medo perde força. A dúvida se dissolve. A confiança substitui o controle. Você deixa de buscar provas de que o universo te escuta, porque já sente a resposta em cada batida do próprio coração. A visão simbólica é a etapa em que a alma começa a viver em comunhão com o divino. E quando ela se abre, você percebe que cada encontro, cada sinal e cada silêncio tinham o mesmo propósito: conduzi-lo de volta à origem. Mas há um último passo nessa jornada, um ponto em que todo o aprendizado se une, e o encontro entre almas se revela como o reencontro com o próprio divino interior. É o instante em que o ciclo se fecha, e o que era busca se torna presença. É sobre esse reencontro sagrado que vamos falar agora. Quando o ciclo se completa, a alma entende que nunca procurava o outro, procurava a si mesma através do outro. Cada encontro, cada dor, cada silêncio foi uma lição para lembrar o que sempre esteve presente: o divino dentro. Jung dizia que o Self é o centro organizador da psique, o ponto onde a alma humana toca o mistério. E é nesse centro que todos os caminhos se encontram. O reencontro entre duas almas, na verdade, é o retorno de ambas à sua essência, à fonte de onde vieram. O outro apenas acende a luz que sempre existiu em você. Nesse momento, o tempo deixa de importar. O passado se dissolve, o futuro não pesa. Há apenas o agora, esse espaço silencioso onde o ser repousa em si mesmo. O amor deixa de ser necessidade e se torna presença. É o amor que não pede, não exige, não prende. Ele apenas é. A energia que antes se movia em busca de completude agora flui em direção à expansão. Tudo se integra. A sombra e a luz, o destino e a escolha, o outro e o eu. O reencontro revela que nunca houve separação, apenas o esquecimento temporário da unidade. A alma desperta, percebe que o sagrado está em tudo. O rosto do outro é apenas um reflexo do mesmo fogo que brilha em você. As diferenças antes vistas como barreiras tornam-se complementos. O perdão surge naturalmente, não como esforço, mas como reconhecimento. Nada precisa ser consertado, porque tudo cumpriu o papel que deveria cumprir. Até o que parecia erro fazia parte da coreografia divina. O universo não erra, ele ensina em espirais. É aqui que a jornada se transforma em devoção. Não há um Deus distante, mas a própria vida. Cada respiração é oração. Cada passo é entrega. A alma compreende que o divino não está fora, mas pulsa em cada átomo, em cada lembrança, em cada encontro. E esse entendimento traz uma serenidade profunda, uma paz que não depende de circunstâncias. A consciência repousa em gratidão silenciosa, sabendo que tudo o que foi vivido teve propósito. O reencontro entre almas revela o verdadeiro significado de destino. Não uma linha traçada, mas um ponto de retorno. O destino não é o lugar onde se chega, é o instante em que se desperta. A alma destinada não busca o outro para se completar, mas para se lembrar do todo. Quando ela reconhece isso,
O amor deixa de ser caminho e se torna lar. Não há mais busca, apenas presença. E assim, o que começou como mistério se torna clareza. O que parecia acaso revela-se propósito. A jornada, que começou com perguntas, termina com silêncio. O mesmo silêncio do início, mas agora habitado por consciência. As almas se olham e sabem. Nada foi em vão. Tudo serviu para esse instante de compreensão. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. E talvez seja essa a definição mais bela do amor espiritual. Duas almas que se tocam e, ao se tocarem, tornam-se luz. Porque, no fim, todas as almas são apenas reflexos de uma mesma consciência divina, fragmentos de um mesmo fogo eterno tentando se lembrar de quem são. E quando finalmente se reconhecem, a busca termina. Mas o brilho permanece, silencioso, constante, infinito.